Graça e paz do nosso Senhor, meu nome é Viviane Santos e Deus me deu um tema, o lamento de Ana. Será que quando Deus te entregar aquilo que você tem tanto pedido a Ele, isso, a sua bênção, vai se tornar um Deus na sua vida ou irá manifestar e revelar quem você é em Cristo, potencializando o seu chamado e o seu propósito? Esse é o 7º chá com Bíblia. E sabe que gosto tem esse chá? Abra os ouvidos, que lá vem pedrada. Vamos começando com 1 Samuel 1. Eucana e suas mulheres. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante ao Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada do espírito. Nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e seu semblante já não era triste.
e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Que exemplo de fé, né? Ela recebeu uma palavra do sacerdote e ela tomou posse daquela palavra, já recebendo ali a promessa, né? Ela nem tinha sido concedido a ela, mas uma palavra liberada sobre a vida dela foi motivo dela receber, aceitar e continuar a vida dela, né? E o que acontece? Vou terminar de ler. Antes de ler, eu vou falar com vocês que naquele tempo, uma mulher que tinha a madre cerrada, né, que era estéril, era visto como alguém que recebeu uma maldição divina, que não foi abençoada por Deus, né, para gerar filhos. E naquele tempo, os homens, né, teriam filhos para que pudesse levar o seu legado familiar, o seu nome, né, a sua hereditariedade, a sua posteridade. E isso, quando não era concedido através da sua esposa, era um motivo de vergonha. Por isso, naquele tempo, era permitido ele ter outra esposa, assim como ele teve Penina, né, que sempre fazia de tudo para entristecer a Ana. E vamos continuar orando após esse recebimento dessa liberação de palavra. Nasce Samuel e é consagrado a Deus. Vou ler o 22. Porém, Ana não subiu. Eucana foi fazer novamente, né, a oferta ao Senhor. Tá assim, vou ler o 21. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor. E o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ou melhor, vou estar lendo desde do 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor, o sacrifício anual, e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faze o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, o levou consigo com 3 bezerros e 1 efa de farinha e 1 odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. 2 coisas, né? Quem era Samuel? Ele era juiz, sacerdote e profeta. Um homem íntegro, correto, né? É um homem fiel a Deus. E a outra coisa, ela cumpriu o seu voto. Imagina uma mulher estéril que pedia tanto ao Senhor um filho, que foi concedido, e ela levar essa criança, né, pequena ainda, ao sacerdócio, né? Entregar aos sacerdotes para que ele crescesse lá, aprendendo a esse encargo, essa função, e estivesse a serviço de Deus, assim como ela prometeu. Será que nós teríamos a mesma coragem? Será? Então, eu tenho também para falar uma coisa. O que Ana fez aqui? Através desse lamento, desse choro, ela recebeu uma palavra profética, né? Que ela teria o filho, né? Teria concedido a ela o seu pedido, e era um filho. E quando isso aconteceu, ela foi fiel a Deus, né? Ela não esqueceu do seu voto. Isso me lembra que a gente tem que sempre colocar Deus em primeiro lugar. Sempre. E ela colocou. Ela colocou Deus acima do seu sonho, que estava lá na sua mão. Ela entregou, né? Ela foi fiel à sua palavra, ao seu voto. E eu quero que vocês possam estar lendo lá em Mateus 22, 37.
diz o seguinte: o grande mandamento. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Você tem colocado Deus como prioridade na sua vida? Você tem amado Deus em primeiro lugar? Ou a sua vontade, os seus desejos têm tomado o lugar e o trono de Deus no seu coração? O que tem sido o seu ídolo? O que tem tomado a maior parte dos seus pensamentos, a maior parte dos seus desejos, a maior parte do seu planejamento? Então, me lembra também a história de Abraão. Lá em Gênesis, o Senhor promete a ele que ele daria a ele uma multidão, que ele seria pai de nações, né? E tem uma coisinha aí. Sara, que era esposa de Abraão, era estéril, assim como Ana. E quando Deus fez essa promessa, Abraão tinha 75 anos. E depois de 25 anos, o Senhor cumpriu essa promessa, entregando a ele Isaac através de Sara. Eu fico pensando, 25 anos é muito tempo, né, irmãos? Imagina o que passou no coração e na mente dos dois. Tanto é que a gente sabe, né, que Sara tentou dar uma mãozinha para a promessa e ela acabou gerando um conflito que existe até hoje. E através dessa pressa em cumprir o propósito, foi gerado Samuel, que até hoje a gente vê lá em Israel o atrito entre as duas nações. Então a gente tem que pensar muito antes de tentar colocar a mão naquilo que Deus não pediu para você colocar. A gente tem que confiar no Senhor, que Ele é Deus e Ele é fiel para cumprir. Ele não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu penso que aquele homem ficou durante 25 anos esperando a sua promessa até cumprir. Até que veio Isaac, a sua promessa. E eu penso também que José esperou 13 anos para que se cumprisse o seu sonho. Assim como Noé, que foi durante quase 100 anos impelido de construir a arca. Pensa que tamanho de fé e obediência e temor a Deus esses homens tiveram que ter, sendo íntegros, corretos, exalando a essência de Deus até que ela se cumprisse. Eu fico pensando, e você aí, esperando algo acontecer, que você há 2 meses pediu a Deus, 6 meses pediu a Deus, 1 ano pediu a Deus, e tá aí revoltado, querendo a morte, querendo parar de servir a Deus, de seguir a Deus, querendo parar a sua vida por conta de algo que ainda não chegou. A gente vê esses 3 exemplos, como tem outros na palavra de Deus. Quanto tempo eles esperaram? O que eles sentiram? Hoje a gente tem muita manifestação das promessas, a gente tem muitos milagres e a gente tem a palavra de Deus que nos testificam aquilo que o Senhor fazia. E naquele tempo, eles tinham somente a palavra. Eles tinham somente a palavra. E às vezes Deus quer que você creia na palavra que Ele te deu. Às vezes você fala, mas Deus falou há tanto tempo comigo que ia cumprir tal coisa e até hoje não se cumpriu. E a palavra dele hoje para você é: continue na palavra que Ele te deu, mesmo que isso tenha sido há 13 anos atrás, 25 anos atrás, porque Ele é fiel para cumprir. Ele é seu Pai e Ele quer o melhor para você. Você apenas está sendo preparado por Deus para que o propósito dele se cumpra na sua vida e você não estrague aquilo que Ele tem reservado para você, para manifestar na sua vida e através da sua vida a glória, o poder, a magnitude e tudo aquilo que Ele é, através da sua vida, confiando em você. Algo tão precioso que é a manifestação do poder, da glória e da essência de Cristo. Isso é tão lindo. Isso é tão lindo. Não estrague isso. Não estrague isso.
Então, a gente vê que Abraão recebeu Isaque depois de tanto tempo de espera, depois de tudo o que aconteceu. E o Senhor faz um pedido a ele. Está lá em Gênesis 22. O Senhor pede a Abraão que ele sacrifique o seu filho. Sim, pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque. E Abraão prontamente fez isso. Levou seu filho para ser sacrificado. E quando ele estava quase no ato do sacrifício, o Senhor concedeu o objeto de sacrifício. E falou para Abraão, para ele não fazer aquilo. Abraão foi testado na sua fé. O que estava em primeiro lugar na vida de Abraão? O seu filho, o filho da promessa? Ou Deus? E ele, através desse ato, ele mostrou para Deus que o Senhor era o Deus da vida dele. O Senhor tinha o primeiro lugar. O trono do coração de Abraão só tinha uma pessoa, e era o Senhor, nosso Deus e Pai. Que lindo isso, que lindo. E eu venho falar com você que, assim como esses homens tiveram que ter a atitude de fé para esperar o tempo do Senhor, que é o tempo perfeito, porque tudo que Deus faz é perfeito, pensando no seu bem e no bem de todos ao seu redor, te confiando um chamado, um legado, confiando em você, algo tão grandioso, mesmo sem a gente merecer. Eu não mereço, você não merece. Como eu disse, o ato perfeito já foi feito por você naquela cruz, que foi pela graça, mediante o sacrifício de Cristo. E o que a gente tem que fazer é apenas ter fé e confiar que Ele está no controle de todas as coisas e nada sai das mãos do Senhor, nada sai do controle dEle. Confia nele. Ele está agindo ao seu favor, por mais que você não esteja enxergando. E sabe o que você tem que fazer? Vão lá em Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Para de adoecer mentalmente. Para de afastar do Senhor. Para de tentar controlar a sua vida. Isso pertence somente ao seu Deus, ao Senhor. Ele sabe o que é melhor para você. E hoje eu te convido a confiar naquele que te formou antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Você foi formado no ventre e no coração do Senhor. E você é um filho amado, você é uma filha amada do Senhor. E Ele quer o seu bem, Ele quer o seu bem. E Ele vai te abençoar. Eu quero convidar você a voltar a confiar no Senhor. A voltar a ter fé e entregar o controle de todas as áreas da sua vida nas mãos do Senhor, que sabe todas as coisas. E Ele sabe o que faz. Ele quer o melhor para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha, meu Deus, em nome de Jesus, colocar no coração de cada um a fé e a esperança em Ti, que eles venham confiar no Senhor, que eles não virem para a direita nem para a esquerda, que eles não tomem o controle nas próprias mãos, mas que eles entreguem tudo em Tuas mãos, Pai, pois o Senhor sabe o que é melhor para cada um deles, para cada um de nós, Pai. Que o Senhor venha fazer com que cada um receba orientação, direção, visão espiritual, fé, coragem para prosseguir, para receber a bênção, mas também manifestar a Tua glória através dessa bênção, pois nós sabemos que o Seu tempo é perfeito e que o Seu tempo venha se cumprir na vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, seja feita a Sua vontade. Nós entregamos o controle das nossas vidas em Tuas mãos e pedimos, faça a Tua vontade, Deus, no Seu tempo. No Seu tempo. É o que nós te pedimos. Desde já te agradecemos. Em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Entregue o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Ele te ama e Ele tem o melhor para você. Confia nele, confia nele. Ele já está agindo a seu favor. Em nome de Jesus, seja abençoada e receba o renovo do Senhor para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém.